reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Isso aqui é para vocês passarem vontade, tá? Por isso que eu vou pôr aqui. Você que pensa. E aí, todo mundo capiscou o vídeo? Entendeu o vídeo? Então, podemos ir embora? Depois eu vou mandar para você o vídeo de novo. Isso. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, lá no amigo do José, que é o João. João 8. João 8, versículo 31. João 8, versículo 31. Todo mundo achou? Tem João na sua Bíblia aí, Arão? Ou comeram também? Ah. Bater na porta dele, cara. Amarra, traz para cá. Achou aí? João 8,31, olha só. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Fala assim: verdadeiramente serão meus discípulos. Mais forte: verdadeiramente serão meus discípulos. E aí eu te pergunto: você é discípulo ou você é seguidor de Jesus? Discípulo de Jesus é um grande desafio, é um enorme desafio. O seguidor de Jesus, você pode praticamente pegar aquela pessoa, por exemplo, do Twitter. Você segue aquela pessoa, você vê o que aquela pessoa posta, mas você não tem, relação pessoal com aquela pessoa, intimidade. Mas o discípulo é diferente. A palavra discípulo aqui, você vai ver no Novo Testamento que ela aparece várias vezes, talvez centenas de vezes. E a palavra discípulo aqui, ela é usada para descrever aqueles que seguiam Jesus bem de perto, que seguiam Jesus com frequência. Eles estavam bem mais perto do que os outros cristãos. Por exemplo, se você não está na Bíblia, tinham 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus: a multidão, que era a massa;
né? Jesus estava sempre com as multidões. Tinha os seguidores, que é aqueles que seguiam Jesus, mas não tinha aquela conversa, gostava do que ele ouvia, se interessava, mas não tinha conversa, nada. E tinha os discípulos, que conviviam com Jesus, que estavam perto de Jesus. E discípulo, sabe o que quer dizer discípulo? Olha só que interessante, significa aquele que segue os ensinamentos de seu mestre. Então, a gente pode notar que quem é o nosso mestre? É Jesus, certo? Então, discípulo aqui são aqueles que seguiam Jesus de perto, que seguiam seus ensinamentos de perto. E os verdadeiros discípulos são aqueles que aprendem a vontade do Filho de Deus. E aí eu pergunto para você, será que nós temos sido apenas um seguidor ou discípulo de Jesus? Uma coisa me chama a atenção. Nós somos 40 milhões de evangélicos. Cristãos nós somos 80, contando com os católicos, mais ou menos 80%. Mas de evangélicos nós somos em torno de 25 a 40%. Isso dá em torno de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de evangélicos nesse país. Aí eu pergunto, por que o país não é diferente? Eu te pergunto, se nós somos 40 milhões de pessoas, por que a gente vê tanta violência, tanta corrupção, a gente vê tanta desgraça, a gente vê tanto problema no dia a dia? Será que talvez é porque os nossos 40 milhões, eles são discípulos ou seguidores de Jesus? Será que se nós tivéssemos 40 milhões de pessoas seguindo Jesus, de perto, sendo discípulos, o impacto na sociedade não seria diferente? E olha só, Jesus aqui, ele está falando para quem? Para os discípulos dele, para aqueles que estão dispostos a ouvir os seus ensinos. Ele está falando para aqueles que querem ter uma fé muito mais profunda. Eles não querem só apenas, eu gosto de ouvir Jesus, Jesus é muito legal. Não, mas eu quero, Jesus, quem é esse Jesus? Quero te seguir de perto, quero estar do seu lado, eu quero aprender com você. E é isso que nós vamos focar hoje, de deixar de ser apenas um seguidor de Jesus para nos tornarmos discípulos. E nós vamos entender então a diferença um pouco do que é ser discípulo e do que é ser seguidor de Jesus. E aqui João 8,31, ele direciona para os verdadeiros discípulos, para que permaneçam na palavra de Deus, pois só assim você pode conhecer Ele verdadeiramente e se tornar discípulos. Tá, o que é ser seguidor de Jesus? Olha só, seguidor é um cara que anda conforme a maré. Ele gosta de rock. Se os meus amigos gostam de pagode, eu também gosto. Se os meus amigos gostam de funk, carioca, legal, também gosto. Esse é o seguidor, ele vai conforme a música. Ele dança conforme a maré. O seguidor, ele vai na igreja, sabe para quê? Para ficar no banco. Ele não está lá importando se ele vai servir, se ele vai fazer alguma coisa. Ele vai lá, fica no banco, ouve umas palavras legais que confortam a vida dele e tchau, filho, vaza. O seguidor, ele tem outro ponto, ele não vai só na igreja para receber, mas ele vai, olha só, para ficar reparando nas pessoas. Nossa, olha o cabelo da Ingrid, meu Deus, o que ela fez nesse cabelo? Ai, Jesus. Olha a blusa da Pamela, essa blusa verde grama, ai meu Deus. O outro veio de boné, ai, que absurdo. Mas aí, em vez dele dele ir na igreja para receber a palavra, para ser edificado, para glorificar a Deus, para cultuar, ele está reparando nas pessoas.
e o que elas estão fazendo, né? Tem gente que fica cutucando a mão assim, ó, e nossa. E aí é só nisso que ele foca. Outro, o seguidor costuma ser, sabe o quê? Fofoqueiro. Ele vai na igreja para falar mal dos outros. Oh, você viu que horas que o Zé chegou aqui? Que absurdo, cara. O cara chegou aqui meia hora mais cedo, mas para fazer o quê? Encher a paciência. Aí, você não viu o outro lá? O cara foi jogar bola no churrasco, não tocava bola para ninguém. Cara chato, não quero fazer parte desse time não, cara. E aí? Sabe que ele vai lá para fazer fofoca, intriga. Aí ele vem, ele sai do culto, aí ele não janta com o pastor, ele janta o pastor. Você não entendeu? Jantar o pastor, quando você sai do culto, você vai entrar no seu carro e vai falar assim: e hoje o pastor estava sem unção. Acho que ele não estudou a palavra hoje, porque a palavra não foi para mim. Ele pregou para outras pessoas, mas para mim, não foi. Acho que o pastor está precisando estudar um pouco mais da palavra, né? Ai, que beleza. Ou ele vai lá na igreja, em vez de ouvir a pregação, ao invés de receber, porque a gente sempre tem algo para receber, independente da pregação, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Aí ele fica pensando assim: nossa, o Fabinho tinha que ouvir isso. Poxa, ele devia estar aqui para ouvir isso. Mas não, Deus trouxe você aqui para você receber. Não é para o fulano que não veio. Se Deus trouxe você, a palavra é para você. Aí você fica pensando: o Fabinho, poxa vida, vou falar com o pastor, porque ele tem que fazer essa pregação para ele. Aí ele fica ele fica argumentando. Você quer mais? O seguidor, muitas vezes, ele se sente desanimado. Eu não vou na igreja não, hoje eu estou muito, de saco cheio. Estou desanimado, cansado, vou não. Não, o povo lá está estranho. Estou cansado, quero não. Aí ele para de ler a Bíblia, ele para de vir na igreja um domingo, aí no outro. Aí ele vem aqui e fala assim: nossa, a igreja está tão diferente. Aí ele interrompe a caminhada cristã dele e se perde no mundo. Você quer mais exemplo de seguidor? Ele diz que ama a Deus. Ele fala assim: nossa, Jesus, eu te amo. Nossa, Deus, como eu te amo. Mas aí ele sai da igreja, ele vai lá para o seu pecadinho. Ele não abandona o seu pecado, porque ele vem na igreja, sabe fazer o quê? Bater cartão. Quem trabalha sabe o que é bater cartão, né? Geralmente quem trabalha, para aqueles que não sabem, você bate um cartão. Você chega na empresa, tem um cartãozinho lá que você reporta a hora que você entrou e depois a hora que você saiu. E é isso que muitos seguidores fazem. Ele vem para a igreja, fala assim: oi pastor, apareci, vim pegar a sua bênção, legal, até semana que vem e tchau. E os outros 6 dias da semana, vai lá. O seguidor de Jesus, ele diz que ama a igreja, mas ele não abandona o pecado. Aí, sabe o que ele faz? Ele não se dispõe a renunciar os seus hábitos, ele não se dispõe a renunciar suas atitudes. Para quê? Para ser moldado por Jesus. Esse é o seguidor. E quem é o discípulo? Então nós vamos ver quem é o discípulo. O discípulo, número 1, o discípulo ama a Deus acima de tudo e de todos. Deuteronômio 6:5, ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O amor por Deus tem que mexer com você. O amor por Deus, ele tem que mexer lá do dedão do seu pé até o último fio de cabelo. Ele fala assim: é com todo o seu ser, é com tudo que você tem.
Lucas 14, 25 a 27, ele diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ele, ele diz: se alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem que amar Jesus acima de tudo. Eu amo a Larisa. A Larisa é a coisa mais importante para mim, depois de Jesus. E ela sabe disso. A Larisa é a segunda pessoa que eu mais amo na vida, porque a primeira é Jesus. E ela sabe disso e Jesus sabe disso. Porque se Jesus fala que, olha, você tem que amar mais do que seus pais, mais do que a sua mãe, e mais do que você mesmo, e mais do que tudo que você tem, mais do que o seu PlayStation, mais do que os seus amigos da escola, mais do que o seu lindo Facebook, mais do que o seu lindo Instagram que você posta comida. Sabe por quê? Que Ele quer que você viva para Ele a todo custo e viver na dependência dEle. Você está rindo? Mas tem uns caras que ficam postando comida, né? Creme de cappuccino. Segundo, o discípulo deve ser praticante da palavra de Deus. Quando nós lemos lá, Jesus fala assim: olha, fiquem firmes na minha palavra, para que vocês sejam meus discípulos de verdade. O verdadeiro discípulo, ele não faz da sua Bíblia um objeto de decoração. Ele não faz da sua Bíblia um livrinho de recado para sua amiguinha deixar. Ai, olha isso, que lindo você. Ele não faz da sua Bíblia lá um enfeite na sua casa, que muita gente põe lá na cabeceira, né? Ele não compra só uma Bíblia rosa para ficar de enfeite, ele compra para ler. E homens, Bíblia rosa não, tá? Só meninas. Tem que deixar claro, porque homem hoje está difícil. Sabia? Tem muita gente do sexo masculino, mas homem, tá complicado. Mas o discípulo, o discípulo, ele lê a Bíblia, ele procura entender a Bíblia, ele procura, principalmente, a praticá-la. E o verdadeiro discípulo, sabe o que ele faz? Ele lê a Bíblia diariamente. E aí é que está o ponto quando a gente distribuiu aqueles livrinhos. É ensinar você a ler diariamente. Porque daqui 1 ano, você vai estar com a Bíblia toda lida, certo? Amém? Eu não vi amém metade aí, amém? Então, daqui 1 ano vai estar todo mundo com a Bíblia, li ela inteira. E se você quiser ser um discípulo, meu filho, a Bíblia vai virar a tua vida de cabeça para baixo. E você vai ver o que ela vai fazer com você. O discípulo de Cristo, ele gera frutos. João 15:8, ele diz lá: olha, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim vocês são meus discípulos. Ser discípulos é entender o amor de Deus, que Deus tem por nós, e buscar a viver este amor, e aprender dia a dia com este amor. E quando nós vivemos este amor, nós geramos frutos. E sabe como é que funciona a vida espiritual? A vida espiritual, ela funciona como uma planta. Imagina que você tem uma semente, que é a palavra de Deus, e ela foi plantada no seu coração, e você planta lá no jardim da sua casa essa semente. E aí você vai lá, põe na terra, cobre bonitinho. E aí o que você tem que fazer todo dia? O que você tem que fazer todo dia? Regar, jogar água. Por quê? Porque se você cuidar dela, ela vai crescer. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo. Aí ela começa a ficar robusta. Aí quando ela começa a ficar robusta, forte, ela vai começar a ficar bonita. Os frutos começam a nascer. E aí dela começa a dar outras árvores. E é assim a vida espiritual. Se você não cuida da sua vida espiritual, como é que você vai dar frutos? Como é que você vai mudar os seus amigos? Como é que você vai fazer impacto nos seus amigos se você não cuida nem da sua vida espiritual?
Complicado, né? Por isso que eu falo que a vida espiritual é como uma planta, que a gente rega regularmente, num local adequado, e de tempos ela vai crescer, ficar forte e dar frutos. E certamente você vai gerar frutos, muitos iguais a você. E quando você gera frutos, Deus é glorificado. Sabe por quê? Porque você vai estar tirando uma vida do inferno. E você vai trazer uma pessoa a mais para o reino. E essa pessoa vai reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E quando a pessoa reconhece Jesus, sabe que tem festa no céu. Jesus é glorificado. São frutos. Gerar frutos, nós só vamos fazer isso quando nós entendermos se o nosso testemunho tem sido correto, se a nossa vida estiver correta o suficiente para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, como árvores bonitas, fortes, e muitas delas sairão de nós. Mais o discípulo, ele ama como Jesus amou. João 13, 34, 35, ele diz: olha, o mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu amei vocês, porque todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês amarem uns aos outros, vocês estarão comigo. Esta é a marca mais valiosa de um discípulo, amar uns aos outros. Eu devo amar todos vocês, e isso não é mais que uma decisão, é um mandamento. Eu devo amar os meus inimigos, é mais que uma decisão, é um mandamento. E olha só, Jesus fala como eu os amei. E sabe como Jesus os amou? Como é que Jesus amou a nós? Dando a sua própria vida. E aí eu pergunto, você é capaz de dar a sua vida pelas pessoas? Mas é assim que Jesus está mandando a gente amar. Quinto, o discípulo obedece a Cristo. 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos a pretensão de argumentar com a Bíblia. Opa, não concordo com isso não. Não, a Bíblia está errada. Não, eu só beijei o menino. Onde está o pecado nisso, mano? E aí a gente fica procurando desculpa para os nossos pecados. A gente acha que não foi nada demais. Foi só um pecadinho. Foi só uma olhadinha. Mas o discípulo precisa aprender que o que vale para Deus é o que está escrito aqui, na palavra. E com ela, todos os nossos argumentos caem por terra. Pecado é pecado, não tem argumentação contra isso. Pecado é pecado e pronto. E pela palavra nós temos que ser obedientes e nos afastar dele. Não tem argumento que você possa dar para você não perdoar o próximo. Não tem argumento que você possa dar para não perdoar o seu amigo. A Bíblia fala, perdoe. Mas não, ele contou uma mentira sobre mim. Opa, perdoe. Não, mas ele me empurrou lá no futebol. Opa, perdoe. Mas você falou que ele veio de boné na igreja. Não vou perdoar. Mas perdoe. Olha só, não há argumentos suficientes para você roubar, matar ou transgredir a lei. Pela palavra não pode. Deus manda obedecer às suas autoridades, obedecer às leis, por menor que ela seja. Se a rua fala assim, anda 60 por hora, se você anda 70, o que vai acontecer com você? Você vai tomar multa. Aí você fala assim, governo safado.
Safado, fui multado. Ah, que roubalheira. Filho, mas está lá 60. Não pode. Por mais que você não concordar, não pode, não tem argumento. O cara está numa estrada a 120, anda a 160, o que vai acontecer com ele? Vai multa e vai capotar o carro. Mas por quê? Não pode. O cara sem carta pode dirigir? Não pode. Não tem argumento. Acabou, é pecado, transgressão da lei. Outro, olha só, muitos aqui não pagam impostos ainda, mas há argumento para você sonegar impostos? Não. O que a Bíblia fala? Dá a César o que é de César. E aí eu falo para você, dá para Dilma o que é de Dilma. Mas por pior que seja, por mais absurdo que seja, tão alto que seja, dá a Dilma o que é de Dilma, dá para o PT, que é do PT, dá para o PSDB, o que é PSDB, para o Geraldo, que é do Geraldo. É lei, não tem argumento. Mais fazer sexo antes do casamento, a gente pode? Mas foi só uma vez. Não pode, pela palavra. É adultério. Não pode. Ficar olhando para fornicação. Para olhar para a menina do amigo. Com aquele olhar assim, sabe, sacana, que você olha de cima para baixo assim. Por que ela está com esse cara e não está comigo? Sou mais eu, cara. Mas não pode. A Bíblia fala que se eu sequer olhar para uma mulher com segundas intenções, é adultério. Vou pegar você, hein? Mas para as meninas também, se você olhar para o menino, nossa, mas olha aquele abdômen. Filha. Não pode. Isso funciona também para sites que nós visitamos, para Facebook, tralalá e trololó, para as novelinhas que andam aí, né? Novelinhas bem leves, assim, suaves, que nós estamos vendo assim às 7, às 8, às 9, às 11, né? Mas o cara que é discípulo de Cristo, ele entende as palavras e ele não pratica. Não dá, não tem argumento, não tem desculpa, errou. Reconheça. Sexto, o discípulo, ele obedece os líderes da igreja. Olha só, Hebreus 13:17, ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. A gente está vivendo num momento que os nossos líderes não são respeitados. A gente está vivendo num momento que nós não respeitamos mais os pastores. O pastor, se ele chamar a atenção da Ingrid, né, Ingrid? Mas a Ingrid está quietinha. Mas o que acontece? Se a gente chama a atenção das pessoas, muitas vezes ela vai ficar emburrada, sai da igreja, né? A gente não quer mais obedecer aquilo que o nosso pastor fala. E aí a gente esquece que o pastor foi colocado como autoridade espiritual sobre a nossa vida. E nós devemos nos submeter a ele, sim. E não é só os nossos pastores, viu, gente? É os nossos líderes de ministério, é os nossos líderes de célula, é os líderes dos jovens. Sim. Por quê? Mas foi o pastor que colocou ele lá. Mas o pastor, ele é a autoridade que Deus colocou aqui. E pela autoridade que Deus colocou sobre ele aqui nessa igreja, ele tem autoridade para colocar líderes segundo o que Deus colocar no coração dele. Amém? Por isso, respeite. Se submeter não é ser vaquinha de presépio, não. Sim, senhor. É respeitar, é dar ouvidos, é aprender. Mais discípulo aceita a repreensão quando erra. Provérbios 13:18 diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza,
e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Sabe o que é interessante? Se você olhar os evangelhos de Jesus, cara, você vai ver cada pancada que Jesus dava nos discípulos, a ponto de chegar assim: ó, aparta de mim, Satanás. Já pensou a virar dessa maneira para o discípulo? E o que o cara fez? O cara foi embora? Não, ele continuou com Jesus, certo? Olha, e não foi só Pedro, não. Tomé. Olha, esses caras tomaram assim cada pancada, mas eles aceitaram aquilo. Eles continuaram com Jesus. E aí sabe o que aconteceu lá na frente? Esses 11 caras, exceto um, que não aceitou nada que Jesus disse, esses 11 caras, mais Paulo, transformaram o mundo. E por causa deles, o evangelho chegou aqui. Eles começaram tudo. Nós somos frutos do que esses caras começaram aqui na Bíblia. E aí, nós ficamos muitas vezes com mimimi, cheios de nós. Ah, não concordo. Mas a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir e raciocinar. Pô, é mesmo, cara. Pô, vou tentar melhorar. Abandone o orgulho e aprenda a ouvir mais, em vez de argumentar constantemente. O discípulo, ele é renunciador das suas próprias vontades. Ele renuncia a si mesmo. Lá em Mateus 24, 16, 24, ele diz: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga os bons. Uhul! Lucas 14, 33, ele diz lá: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar a si mesmo. E o que é renunciar a si mesmo? O que significa? Primeiro, é desistir de nós, como produção de algo que comprova a Deus. Se você pensa que eu estar aqui falando comove o coração de Deus, está muito enganado. Porque não é o que eu faço aqui que vai mover o coração de Deus. É quando eu estiver sozinho. Porque o eu sou quando eu estou sozinho, não é quando eu estou aqui. Negar a si mesmo é abandonar os próprios julgamentos. É deixar a sua própria justiça para entregar a justiça nas mãos de Deus, porque é a justiça de Deus que nos justifica. É abandonar a nossa pretensão de querer agradar a Deus, para que a nossa imagem fique bonitinha. Ai, eu vou lá hoje, vou fazer um solo de bateria, só para todo mundo me elogiar. Ai, hoje eu vou de boné, para todo mundo falar que eu estou bonito. Mas a gente busca muito querer nos agradar para a nossa imagem ficar boa, e achando porque nós estamos assim, bonzão, nós estamos agradando a Deus. Opa, muito enganado. Negar a si mesmo é abandonar as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Sabe, muitas vezes a gente fala assim: ai, estou a fim de ir na igreja hoje não, vou ficar aqui vendo Corinthians perder. É negar a sua vontade? É você abandonar o Corinthians e vir para a igreja, negão, né? É você deixar de assistir o Faustão, que o Zé tanto adora. O Zé adora Faustão. O Zé não perde um, ele grava, você sabia? O Zé grava todos os programas do Faustão, ele já falou para mim. Aí ele chega lá na casa, ele liga lá: ô louco, meu! Mas negar a si mesmo é deixar a sua vontade de assistir o Faustinho, para vir aqui. Muitas vezes é você falar assim: pô, eu vou passar na casa daquele amigo lá que não tem condição de ir na igreja e vou trazer ele para cá, mesmo contra a sua vontade.
Olha só, negar a si mesmo é abandonar os pecados para viver uma vida plena em Cristo. Não dá para você ter uma vida com Cristo com seus pecados. Não tem espaço. Não tem espaço para o pecado. Uma vida com Jesus, pecado, tem que ir, tchau, corre. Negar a si mesmo é colocar os interesses de Cristo na frente dos nossos. É entender que sem Cristo não tem vida. A vida é vazia. E aí, está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a esvaziar de si mesmo? Para que Cristo tome o lugar na sua vida? E aí ele fala assim: então, pega a cruz aí, cara. Hein? Carrega comigo. Só que o legal é que nós não carregamos a cruz sozinho. A gente tem um Deus que carrega com a gente. A gente tem Jesus que está com a gente. E aí, o que é tomar a cruz? É viver como Jesus. É buscar a ter uma vida como Jesus viveu. Seria muita pretensão minha achar que eu estou vivendo essa vida igual Jesus. Mas muita. Mas eu tenho que buscar a viver como Ele. Tomar a cruz é renunciar como Jesus. Jesus renunciou à sua própria vontade para morrer no nosso lugar. Tomar a cruz é sofrer como Jesus. Você sabia que nesse exato momento tem pessoas morrendo por causa de Jesus? Você tem ideia disso? Você sabia? Que morrem cerca de 100 mil pessoas por ano por causa de Jesus. Recentemente morreu 200 pessoas no Oriente Médio pelo Estado Islâmico, porque se converteram ao cristianismo. E aí? E se for com você? Você está disposto? Se o Estado Islâmico um dia chegar no Brasil, porque, olha, a gente fala assim, no Brasil é muito fácil e tal, mas eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Tem uma psicóloga no Brasil, chama Marisa Lobo, ela é muito famosa, e ela está sofrendo um processo no Conselho de Psicologia Brasileiro para ser cassado, porque ela se auto-intitulou no Twitter dela, psicóloga, cristã. E o Conselho de Psicologia está mandando ela tirar, e ela falou assim: não vou tirar não. E ela corre o risco de parar de atender como psicóloga por causa disso. Tomar a cruz é me gloriar na cruz. A minha glória está na cruz. É na cruz que eu tenho a minha salvação. Nada é para a minha glória, tudo é para a glória dele. Tomar a cruz é crer que Jesus é suficiente e me basta. Jesus não é o chefe de uma religião. Engana-se você que Jesus é evangélico. Primeiro, Jesus era judeu. Jesus não é chefe de uma religião. Sabe quem que ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomar a cruz é rejeitar as nossas justificativas para o pecado toda vez que nós caímos em tentação. É andar por fé, é ser perseguido por causa dele, é abandonar o pecado para viver uma vida sem sujeira e sem mancha. E aí, o que você quer ser? E aí, Zé, o que você quer ser? Um simples seguidor ou discípulo de Jesus? Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós gostamos de Jesus, nós achamos de Jesus um máximo, nós achamos Jesus legal, mas a gente não está disposto a abandonar nossas vontades. E sabe o que acontece? Vou mostrar para você agora. Beleza? Dá para ouvir? Não vou cantar não, gente. Então é o seguinte, aqui tem
um todinho. Você gosta de todinho? Você curte todinho? Então, aqui tem um todinho. E aqui tem suco de pêssego. Esse aqui vai voar se eu chacoalhar. Não chacoalha? Mas beleza, olha só. O todinho e o suquinho de pêssego. Aí olha só que legal. Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas faltar da igreja para ir ver a Ponte Preta. É delicioso. Sabe, mas as palavras de Jesus, elas são maravilhosas. São doce como um chocolate. Ah, mas fazer sexo sem estar casado é o suprassumo. Mas sabe, eu adoro tocar bateria. Adoro tocar bateria na igreja. É uma delícia. Mas um funk carioca, MC Guigui. Ai, que delícia. Mas eu adoro as palavras do meu pastor. Mas assistir Babilônia. Nossa, que delícia. A Bíblia é a minha vida. Mas sabe o que acontece? Eu adoro ver as menininhas na internet. Mas eu amo estar na célula, estar com os meus amigos da igreja. Mas eu adoro beijar a minha escola inteira. Só que aí chega num ponto, sabe o que acontece? Você está procurando estar tão vazio de Deus e tão cheio do pecado, sabe o que acontece? Você mistura. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você faz assim, ó. Ai, que coisa horrorosa. Mas aí você não sente mais o gosto. E você continua. E sabe o que faz? Você bebe. E aí, você está vivendo, olha só, você está vivendo o que diz lá em Apocalipse. Vocês são muito legais, a sua igreja é top. Olha, tem luzes, tem som legal, tem bateria, pastor é doidão, meu líder de jovens é maluco, bebe suco de pêssego com todinho. Aí Jesus fala assim para você: porque você não é quente e nem frio, porque você é morno. Era melhor você ser quente ou frio, mas porque você é morno, minha vontade é vomitar você da minha boca. Olha, era melhor que você fosse quente, um crente fervoroso, ou era melhor que você estivesse no mundo arrebentado, mas porque você é morno,
cheio de pecado, eu quero vomitar da minha boca. Era melhor você não falar para ninguém que você era crente, porque você está me envergonhando. Era preferível que você fosse frio. Era preferível que você não falasse para ninguém que você era crente. Era preferível que você me abandonasse. Mas não. Você vem na igreja, fala que é crente, fica bebendo das duas águas e toma essa nojeira. É isso que é um seguidor de Jesus, que não é discípulo de Jesus. O cara acha as palavras de Jesus bonita, mas não está interessado a viver como Jesus. A gente crê em Jesus, mas a nossa vida mundana a gente não quer perder. E aí a gente perde o foco, vive uma vida medíocre, arrebentada e muitas vezes insatisfeita. Aí sabe o que a gente faz? A gente põe a culpa na igreja. Porque a igreja está morna. Eu já ouvi isso de gente. Olha, eu não estou indo na igreja não, porque minha igreja está muito morna. Ô filho, eu sei que está morno, não é igreja não. Vai orar, vai ler a Bíblia, para de assistir novela e vai ler a tua Bíblia. E aí a gente fica machucado. Decida hoje sarar. Decida hoje, de fato, ser discípulo de Jesus. E é fácil viver como Jesus? É fácil viver como Jesus? Não. Não é fácil. Mas com Jesus a gente tem a garantia que nós estaremos seguros. O evangelho de Cristo só vai ser evangelho o dia que nós vivermos por Ele, para Ele, com Ele, pela fé, porque é só isso que é suficiente. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Agora é um momento entre você e Deus. Feche os seus olhos. Pensa um pouquinho, será que você tem sido seguidor ou você tem sido discípulo? Será que você tem sido de fato uma pessoa que tem andado com Jesus, ou você tem sido apenas um simpatizante das palavras dele? De fato é que hoje Jesus fala assim para nós: eu quero que você pare de misturar o todinho com um suco de pêssego. Eu quero que você pare de misturar as minhas palavras com os pecados. Eu quero que você pare de misturar a minha vida contigo com os prazeres do mundo. Eu quero que hoje você viva para mim, por mim e comigo. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Porque apesar de nós muitas vezes sermos apenas seguidores e não seus discípulos, o Senhor não desiste de nós, Pai. Pai, nós queremos viver a partir de hoje uma vida que não seja apenas de uma pessoa que goste das suas palavras, Deus, mas nós queremos ser alguém que viva as tuas palavras. Nós queremos ser alguém, ó Pai, que ande de fato contigo, que aprenda contigo, Pai, que esteja ao seu lado, Pai, que o Senhor nos ensine, nos transforme, Deus,
nos faça pessoas melhores. Pai, se tem algum pecado aqui, Deus, que nós estamos muitas vezes sem forças para abandonar, Pai. Pai, dê essa força em nome de Jesus para que esse pecado seja destruído por terra, abandonado, largado. Pai, que esse pecado possa ser, ó Pai, arrependido de fato, ó Pai, para que a gente possa, ó Pai, viver uma vida limpa diante de Ti, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser transformados por Ti, Jesus. Nós queremos, ó Pai, ser de fato os Seus discípulos, ó Pai, de fato pessoas que Te amam de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, ó Pai. Que o nosso amor por Ti, ó Pai, possa mexer desde os nossos pés até a nossa cabeça, ó Pai. Que o nosso amor por Ti possa mexer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, ó Pai. E que a gente possa, Pai, ser realmente, ó Pai, nem frio, nem morno. Que nós possamos ser quentes, ó Pai. Porque quentes nós vamos, ó Pai, transformar a nossa geração, ó Pai. Que aqui, ó Pai, nesta juventude, né, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, que não haja ninguém bebendo das duas águas. Que nós possamos beber apenas da Tua água, da água viva, que é a única, Pai, que pode nos transformar e fazer-nos de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Eu louvo e agradeço, ó Pai, por esta palavra, que ela não volte para o Senhor vazia, e que ela possa de fato entrar nos nossos corações e fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mais forte, amém?